No vídeo passado, então, nós vimos a mediana com a quantidade de elementos em número ímpar. Agora, nós veremos como resolver a mediana quando a quantidade de elementos está em quantidade par. Note que eu não estou me referindo a números ímpares ou pares, e sim a quantidade de elementos no total de números, em quantidade ímpar ou em quantidade par de elementos. Vamos organizar da mesma forma que organizamos no vídeo anterior. A diferença é que no vídeo anterior nós tínhamos 9 elementos, agora nós temos 8 elementos. A organização pode ser em ordem crescente ou decrescente, isso não importa, só precisa estar ordenado em uma dessas formas. Para variar um pouco esse exercício, então, nós vamos fazê-lo na ordem decrescente, do maior para o menor número. O maior número que eu tenho aqui nessa lista é o 45, então eu começo por ele. Então o meu rol de números começa em 45. Depois do 45, os dois menores que eu tenho são o número 41. Então eu repito eles duas vezes. Quantas vezes aparecer o número, quantas vezes ele tem que ser repetido na nossa lista. Depois do 41, eu tenho 40. Depois do 40, o 37, que aparece 3 vezes. Então eu repito ele 3 vezes. E por último, o número 28. Então, mediana é o número que está no meio de uma sequência de números. Quando eu tenho elementos ímpares, é o elemento que está no meio dessa lista. Quando eu trabalho com elementos pares, no nosso caso 8, eu tenho 4 números para cá, tenho 4 números para lá. Então eu não tenho nenhum valor que esteja no meio desses. Qual seria então a mediana no nosso caso? Quando isso ocorre com quantidade par de elementos, eu pego os dois centrais. No caso aqui, então, é o 40 e o 37. E aí nós temos que recordar da nossa aula sobre média simples. Basta que eu faça a soma desses valores e divida por 2, ou seja, encontrando a média desses valores. Então aqui nós temos 40 mais 37, que é igual a 77. 77 é um número ímpar e preciso dividir por 2, porque eu fiz a soma de 2 valores. Então, fazendo a somatória do 40 mais 37, 77, como são dois elementos, eu vou dividir por 2. 77 por 2 não dá um valor exato, não tem problema. Dá 38,5. Esse valor não está escrito aqui, mas essa é a minha mediana quando eu tenho quantidade de elementos em números pares. Então, toda vez que ocorrer isso, nós calculamos os dois valores centrais, dividimos por 2 e achamos a média desses dois números. No nosso caso, média de 40 e 37, 38,5. Então, a nossa mediana nesse exercício é 38,5.